Você é um completo fracassado, igualzinho à sua mãe. Meu pai gritou alto e minha madrasta confirmou. Exatamente. Então eu fui embora. Depois de um mês, meu e-mail explodiu com 112 mensagens recebidas do meu pai. Se alguém tivesse me dito há 2 anos que meu pai se tornaria meu inimigo, eu teria rido na cara deles. Meu pai era rigoroso, claro, mas eu achava que ele era um homem forte, alguém com quem eu podia contar. Eu nunca questionei suas decisões, mesmo quando ele era duro. Acredito que no fundo ele se importava comigo, mesmo não sendo do tipo que demonstra isso. Então tudo mudou. Meus pais brigavam o tempo todo, mas nada me preparou para o dia em que meu pai expulsou minha mãe da própria casa dela. Lembro daquele dia como um pesadelo do qual não consigo acordar. Em um minuto ela estava fazendo jantar na cozinha, no outro estava parada na varanda com apenas uma mala, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto meu pai batia a porta atrás dela. Eu fiquei ali, paralisado, incapaz de processar o que havia acontecido. Esta era a nossa casa. Minha mãe a tinha comprado antes mesmo de conhecer meu pai, mas ele não se importava. Ele a chamou de inútil, fracassada, alguém que não merecia nada. E então, apenas algumas semanas depois, sua nova esposa se mudou. Eu não precisava que ninguém me dissesse. Ele tinha traído minha mãe com essa mulher. E agora ela estava aqui, morando na minha casa, trazendo seus 3 filhos de 3 homens diferentes. Minha mãe tinha ido embora, e meu pai a substituiu como se ela nunca tivesse existido. Eu fiquei porque tinha que ficar. Minha escola era aqui, minha vida era aqui. Minha mãe não teve escolha a não ser se mudar para outra cidade para morar com minha avó. Ela me disse que eu poderia ir com ela, mas eu disse que não. Disse a mim mesmo que poderia lidar com meu pai e sua nova família por mais alguns anos. Imaginei que manteria a cabeça baixa, me concentraria na escola e me mudaria quando completasse 18 anos. Eu não percebi o quão ruim as coisas ficariam. Minha madrasta era igual ao meu pai, egoísta, manipuladora e cruel. Ela me tratava como um estranho na minha própria casa. Seus filhos seguiam o exemplo dela e faziam questão de deixar claro que eu não era realmente parte da família deles. Meu pai permitia que isso acontecesse. Pior, ele incentivava. Por mais de um ano, engoli meu orgulho. Ignorei os comentários, os insultos, a forma como me tratavam como um hóspede indesejado. Disse a mim mesmo que não importava. Mas no meu aniversário de 17 anos, tudo mudou. Convidei minha mãe para minha festa de aniversário. Ela ficou relutante no início, mas eu implorei para que ela viesse. Eu precisava que ela viesse. E quando ela finalmente entrou pela porta, senti um raro momento de felicidade até que meu pai perdeu a cabeça. Assim que a viu, seu rosto se contorceu de raiva. Ele avançou em nossa direção, sua voz ecoando pela casa. Você é um completo fracassado, igualzinho à sua mãe. Senti algo dentro de mim se quebrar. Antes que eu pudesse reagir, minha madrasta interveio, cruzou os braços e sorriu. Exatamente. Olhei para minha mãe. Seus olhos estavam cheios de dor, mas ela não disse nada. Apenas assentiu para mim, virou-se e saiu. Eu não discuti, não gritei. Apenas fui direto para o meu quarto. Peguei uma bolsa e comecei a fazer as malas. Enquanto eu caminhava para a porta, minha madrasta zombou. Ótimo. Você nunca fez parte desta família mesmo. Eu nem olhei para ela. Peguei o primeiro ônibus para a casa da minha avó. Era tarde quando cheguei, e ela ficou surpresa quando me viu parado à sua porta com nada além da minha mochila. Minha mãe estava na cozinha, ainda usando o vestido que ela tinha usado para minha festa. Ela se virou para mim, seu rosto se iluminando por um segundo antes de ver minha bolsa. Não vou voltar, eu disse. Ela me encarou por um longo momento. Então ela assentiu. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama olhando para o teto, tudo ficou claro. Meu pai tinha tirado tudo da minha mãe, sua casa, sua dignidade, sua estabilidade. E agora ele tinha me dado como garantido. Ele pensou que poderia nos jogar fora como se não fossemos nada. Ele estava errado. Me virei para minha mãe. Precisamos de um advogado. Ela hesitou. Mas minha avó, sentada ao lado dela, não. Ele está certo, ela disse. Está na hora. Começamos a nos preparar. Levou semanas, mas estávamos prontos. E quando finalmente enviei a mensagem, senti uma sensação de poder que não sentia há muito tempo. Estamos tomando medidas legais. Você ouvirá do nosso advogado em breve. Coloquei o telefone de lado e exalei. Então começou. Bip, bip, bip. Peguei meu telefone. A tela estava inundada de notificações. 112 mensagens. Todas do meu pai. No início, apenas olhei para a tela, sem sentir nada. Então comecei a rolar. As primeiras mensagens eram exatamente o que eu esperava. Seu moleque ingrato. Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me retribui? Você acha que pode simplesmente fugir e ficar do lado dessa fracassada da sua mãe? Continuei rolando.
As mensagens ficaram mais raivosas. Você está cometendo um grande erro. Você não sabe o que está fazendo. Você vai se arrepender. E então, de repente, seu tom mudou. John, vamos conversar. Você não precisa fazer isso. Volte para casa. Podemos resolver isso. Essa não é a maneira de lidar com as coisas. Eu zombei. Clássico. Primeiro, raiva. Depois manipulação. Eu não respondi. Então as ameaças começaram. Você não tem ideia do que está se metendo. Você realmente acha que pode vencer isso? Você é um garoto estúpido. E sua mãe é uma idiota ainda maior. Bloqueei meu telefone e o coloquei no criado mudo. Minhas mãos estavam tremendo. Eu não estava com medo. Estava com raiva. Ele ainda achava que podia me intimidar, como se eu fosse uma criancinha que precisava da aprovação dele. Fui para a cozinha onde minha mãe e minha avó estavam sentadas. Coloquei meu telefone na mesa. Ele sabe, eu disse. Minha avó pegou meu telefone e leu as mensagens em silêncio. Ela o entregou para minha mãe, que franziu a testa, mas não pareceu surpresa. Ele está desesperado, minha avó disse. Eu assenti. Bom, então meu telefone tocou. Eu nem precisava olhar para a tela para saber quem era. O nome do meu pai piscou na tela, e a sala ficou em silêncio. Minha mãe exalou. Minha avó cruzou os braços. Eu apenas deixei tocar. Então o telefone da minha avó vibrou. Ela o pegou, franziu a testa e atendeu. O que você quer? Eu podia ouvir a voz dele, mesmo do outro lado da mesa. Diga àquele garoto ingrato que ele tem 24 horas para consertar isso, ou juro que todos vocês vão se arrepender. Minha avó revirou os olhos. Se arrepender do quê? Você acha que pode tomar minha casa? Você acha que algum processo patético vai funcionar? Eu sou o dono desta casa agora. Eu sou o dono de tudo. E se John acha que pode voltar rastejando quando perceber o erro que está cometendo, diga a ele que não terá uma casa para voltar. Peguei o telefone da mão da minha avó. Eu não quero sua casa, eu disse. Eu quero você fora dela. Houve silêncio. Então meu pai riu. Você é um garoto estúpido, ele disse. Isso vai destruir você. Então ele desligou. Coloquei o telefone na mesa. Minha mãe olhou para mim. Tem certeza de que quer fazer isso? Sim, eu disse. Eu estava cansado de ficar em silêncio. 2 dias depois, minha madrasta me mandou uma mensagem. Você acha que é esperto? Você é igualzinho à sua mãe. Um perdedor patético e amargo. Revirei os olhos e a bloqueei. Então meu meio-irmão começou. Maio, você realmente acha que pode nos expulsar? Você é mais burro do que pensávamos. Espero que goste de morar com sua mãe falida. Vamos destruir a casa antes de sair. Só espere. Eu não respondi. Mas aquela última mensagem? Aquela me fez parar. Vamos destruir a casa antes de sair. Mostrei para minha mãe. Seu rosto ficou pálido. Minha avó cerrou a mandíbula. Eles não fariam isso, minha mãe disse. Mas eu os conhecia. Eu sabia que tipo de pessoas eles eram. Eles fariam, eu disse. E eu não ia deixar. Mal dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, imaginava minha madrasta e seus filhos destruindo a casa, fazendo buracos nas paredes, quebrando janelas, destruindo tudo, só porque podiam. Porque sabiam que iriam perder. Pela manhã, eu tinha tomado minha decisão. Temos que agir mais rápido, eu disse. Minha avó assentiu. Vou ligar para o advogado. Ao meio-dia, tínhamos tudo em movimento. Nosso advogado pediu uma audiência de emergência. Minha mãe reuniu todos os documentos que provariam que a casa era dela. E eu? Eu estava me preparando para voltar à casa antes que eles pudessem destruí-la. Minha mãe tentou me impedir. John, é perigoso. Não vou entrar sozinho, eu disse. Vou apenas verificar as coisas, talvez chamar a polícia se for necessário. Peguei o ônibus de volta. No segundo em que entrei no meu antigo bairro, senti como se estivesse entrando em território inimigo. E eu estava certo. Quando cheguei à casa, o carro do meu pai não estava lá, mas o SUV da minha madrasta estava na garagem. A porta da frente estava trancada, mas eu tinha minha chave antiga. Não funcionou. Eles tinham trocado as fechaduras. Bati. Ninguém respondeu. Bati de novo. Então ouvi movimento dentro. Um segundo depois, a cortina da janela da frente se moveu, e vi um dos meus meio-irmãos espiando. Então ele sorriu e me mostrou o dedo do meio. Era tudo que eu precisava. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Sou o ocupante legal desta casa, mas eles trocaram as fechaduras sem permissão, eu disse. Preciso de um policial aqui imediatamente. Levou 15 minutos, mas quando a viatura chegou, senti uma onda de alívio. O policial foi até a porta e bateu. Desta vez, minha madrasta atendeu. Ela tinha um olhar inocente e falso no rosto. Oh, policial, deve haver algum mal-entendido. O policial a interrompeu. Este jovem aqui diz que é um residente legal. Você tem prova de que ele foi despejado? Ela hesitou.
Isso foi o suficiente. Senhora, a menos que você tenha um aviso legal de despejo, você não pode trocar as fechaduras de alguém que mora aqui. Cruzei os braços. Então, ou você me deixa entrar, ou podemos levar isso para o tribunal agora mesmo. Seu sorriso desapareceu. Ela se virou e chamou um de seus filhos para trazer as chaves. Alguns segundos depois, a porta destrancou e eu entrei. E foi então que eu vi o estrago. Eles já tinham começado. Havia sacos de lixo no corredor. Uma das paredes da sala tinha um buraco. A TV estava esmagada no chão. Virei-me para minha madrasta. Que diabos vocês fizeram? Ela revirou os olhos. É nossa casa, John. Podemos fazer o que quisermos. O policial não estava gostando. Senhora, destruição intencional de propriedade é crime. Ela ficou pálida por um segundo, então rapidamente forçou um sorriso. Oh, isso foi apenas um acidente. Peguei meu telefone e comecei a tirar fotos. E o resto da casa? Passei por ela e fui para a cozinha. Os armários estavam arrancados das dobradiças. A porta da geladeira estava escancarada. Comida derramada por toda parte. Os balcões estavam cobertos de arranhões, como se alguém tivesse passado uma faca neles. Subi as escadas. Meu antigo quarto estava destruído. Meu colchão estava virado. Minha escrivaninha estava quebrada ao meio. Mas a pior parte, a janela, completamente estilhaçada. Cacos de vidro cobriam o chão. O vento soprava pela moldura aberta, fazendo as cortinas ondularem como fantasmas. Eles queriam arruinar tudo. Virei-me para o policial. Quero prestar queixa. Minha madrasta ofegou. Seu pequeno pedaço de M. O policial se colocou entre nós. Senhora, sugiro que você chame seu marido. Vocês estão em sérios problemas. Tirei mais fotos. Enviei para meu advogado. Então liguei para minha mãe. Eles começaram a destruir a casa, eu disse. Mas eles não vão se safar disso. Desliguei o telefone e olhei para minha madrasta. Saiam. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Pela primeira vez, ela era quem não estava no controle. E só ia piorar para ela. Minha madrasta me olhou como se quisesse arrancar minha cabeça. Mas ela sabia que tinha perdido a vantagem. O policial estava bem ali. Meu telefone ainda estava gravando. E eu tinha todas as provas de que precisava. Então, como um relógio, o carro do meu pai entrou na garagem. Saí para a varanda assim que ele saiu. No momento em que viu o policial, seu rosto escureceu. Seus olhos se voltaram para mim, depois para minha madrasta parada na porta atrás de mim. Que diabos está acontecendo? Ele latiu. O policial se virou para ele. Senhor, sua esposa e seus filhos causaram danos significativos à propriedade desta casa. Temos evidências fotográficas. E seu filho declarou que gostaria de prestar queixa. O rosto do meu pai se contorceu. Ele se virou para mim. Você está fazendo isso com sua família? Eu quase ri. Minha família? Essas pessoas não eram minha família. Minha família estava me esperando na casa da minha avó. Esta não é sua casa, eu disse. Nunca foi. E agora você finalmente vai pagar por tudo que fez. Meu pai deu um passo em minha direção, mas o policial pigarreou. Senhor, sugiro que se acalme. Pela primeira vez na minha vida, meu pai parecia inseguro. Aquele breve lampejo de dúvida em seus olhos foi impagável. E então seu telefone vibrou. Ele o pegou, e eu vi seu rosto cair. Ele leu qualquer mensagem que tinha chegado, então cerrou a mandíbula. O que? Minha madrasta perguntou, dando um passo à frente. O que aconteceu? Ele a ignorou, olhando para mim em vez disso. Você tem um advogado? Eu sorri. Não apenas um advogado. O advogado. Nosso advogado acabará de enviar a ele a notificação oficial. Minha mãe estava entrando com um pedido de emergência para removê-lo e toda a sua família da casa imediatamente. E por causa dos danos que eles já haviam causado, ela tinha mais do que evidências suficientes para acelerar o processo. A mão do meu pai apertou o telefone. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia. Ele sabia que tinha perdido. Seu pequeno. Ele deu outro passo em minha direção, mas eu não recuei. Mantive minha posição. Então minha madrasta, ainda alheia, agarrou seu braço. O quê? O que é? Ele enfiou o telefone no rosto dela. Ela leu. E então, bem ali, na frente do policial, ela perdeu a cabeça. Ela se virou para ele. Eu te disse que isso ia acontecer. Eu te disse que tínhamos que fazer algo sobre esse pequeno. Ela se conteve. Então olhou de volta para mim. Você acha que é tão esperto, não é? Você acha que venceu? Eu não disse nada. Apenas sorri novamente. Seu rosto ficou vermelho. Ela se virou de volta para meu pai. Conserte isso. Ele passou a mão pelo cabelo, murmurando baixinho. Não é tão fácil, Lisa. O pânico em seus olhos era inconfundível. Ela estava confortável. Ela pensava que esta casa era dela agora. E a ideia de perder isso,
de perder a vida que ela tinha roubado. Era demais para ela. Para onde vamos? Ela sibilou para ele. Não nós. Eles. Essa foi a primeira rachadura. E então, quando eu pensei que não poderia ficar melhor, meus meio-irmãos desceram as escadas, completamente alheios ao que estava acontecendo. Um deles, Mateus, o mais velho, sorriu para mim. E aí, perdedor, quando você vai embora para que possamos? Então ele viu o policial. Então ele viu o olhar no rosto da mãe. Então ele viu meu pai, seu padrasto, parado ali parecendo que seu mundo inteiro tinha acabado de desmoronar. O que está acontecendo? Minha madrasta não respondeu. Meu pai não respondeu. Então eu respondi. Vocês todos estão sendo expulsos. Silêncio. O rosto de Mateus ficou em branco. Então, tão rapidamente, ele se virou para a mãe. Mãe, ainda sem resposta. E então, em um movimento que surpreendeu a todos, meu pai apertou a ponte do nariz e disse: Lisa, não aguento mais isso. Lisa. Não, querida. Não, amor. Apenas Lisa. A segunda rachadura se tornou uma quebra. A boca da minha madrasta se abriu, então fechou. O que isso significa? Meu pai se virou para mim. John, vamos conversar sobre isso. Agora eu ri. Conversar sobre o quê? Você não quis conversar quando expulsou minha mãe. Você não quis conversar quando deixou eles me tratarem como lixo. Você com certeza não quis conversar quando me chamou de fracassado na minha própria festa de aniversário. Seu rosto se contorceu. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, eu disse. E não me importo. Saiam da casa da minha mãe. Minha madrasta se virou de volta para meu pai. Pura raiva em seu rosto. Isso é culpa sua. Você deveria ter lidado com isso antes que chegasse tão longe. Meu pai nem olhou para ela. Ele ainda estava me encarando. Eu vi então as engrenagens girando em sua cabeça. Ele não estava mais pensando neles. Ele estava pensando em si mesmo. Eu o tinha encurralado. E quando chegou a hora, eu sabia exatamente que tipo de homem meu pai era. Ele era egoísta. E ele estava prestes a provar isso. Fiquei ali e assisti enquanto os últimos pedaços da vida do meu pai desmoronavam diante de seus olhos. Minha madrasta gritava, seu rosto vermelho de raiva. Meus meio-irmãos pareciam completamente perdidos, percebendo pela primeira vez que as coisas não estavam indo do jeito deles. O policial ficou em silêncio, esperando para ver como as coisas se desenrolariam. E meu pai? Ele olhava apenas para mim, não para sua esposa, não para as crianças que ele tinha trazido para nossa casa, apenas para mim. E foi então que eu soube que ele estava prestes a fazer exatamente o que eu esperava. Sabe, ele disse suspirando como se fosse difícil para ele fazer isso. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu quase ri. Você fez com que eles ficassem assim. Ele exalou pesadamente e balançou a cabeça, como se isso fosse apenas um mal-entendido. Mas eu podia ver em seus olhos. Ele não estava pensando em consertar as coisas com sua esposa. Ele não estava pensando em proteger sua família. Não, ele estava pensando em si mesmo. E então, exatamente como eu sabia que ele faria, ele se virou para Lisa. Lisa, ele disse cuidadosamente, acho que precisamos de um tempo separados. Por um segundo ela não reagiu. Então a compreensão surgiu em seu rosto. O quê? Eu só preciso resolver as coisas. Ele continuou. Tudo isso está acontecendo tão rápido, e eu preciso me concentrar no meu filho agora. Sua boca se abriu ligeiramente, como se ela não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então seu rosto se contorceu. Seu covarde, ela sibilou. Eu quase senti pena dela. Quase. Ela tinha passado anos apoiando, derrubando minha mãe, tornando minha vida miserável. Ela ficou ao lado dele quando ele jogou minha mãe na rua. Ela adorava ser a rainha desta casa até agora, até que não servisse mais para ela. Lisa de repente se virou para mim, sua expressão venenosa. Você fez isso. Inclinei a cabeça. Eu pensei que não fazia parte da sua família. Sua mandíbula se apertou. Ela se virou de volta para meu pai. Antes que ele pudesse reagir, deu um tapa em seu rosto. O som ecoou pela entrada. Até o policial ergueu uma sobrancelha. Seu pedaço de lixo absoluto. Ela cuspiu. Você está me expulsando? Você vai simplesmente me abandonar? Ele não disse nada. Porque ela estava certa. Ela o tinha ajudado a destruir a vida da minha mãe, pensando que ele sempre a apoiaria. Mas agora que tudo estava desmoronando, ele ia abandoná-la, assim como abandonou minha mãe. Assim como me abandonou. Lisa deu um passo para trás, balançando a cabeça em descrença. Suas mãos tremiam enquanto ela se virava para seus filhos. Estamos indo embora. Meu pai se mexeu. Lisa, não seja assim. Vá embora, Greg. Ela passou por ele furiosa, gritando ordens para seus filhos arrumarem suas coisas. Meus meio-irmãos hesitaram por meio segundo, olhando entre mim, meu pai e a mãe deles.
Então perceberam que suas vidas confortáveis tinham acabado e correram para dentro para pegar suas coisas. Virei-me para meu pai e balancei a cabeça. Uau, eu disse. Você realmente fez isso. Você os jogou fora também. Pela primeira vez, ele parecia cansado. Não com raiva. Não arrogante. Apenas cansado. Eu só quero que as coisas fiquem boas de novo. Ele murmurou. Eu quase ri. Não. Você queria que as coisas fossem fáceis. Você não se importava com quem machucava, desde que conseguisse o que queria. Suas mãos se fecharam em punhos. John, vamos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Perguntei. Você não quis conversar quando expulsou a mãe da própria casa dela. Você não quis conversar quando deixou eles me tratarem como lixo. Você não quis conversar quando me chamou de fracassado na minha própria festa de aniversário. Seu rosto se contorceu. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, eu disse. E não me importo. O silêncio caiu entre nós. Pela primeira vez na minha vida, meu pai não tinha nada a dizer. Finalmente, ele exalou bruscamente e passou a mão pelo rosto. Olha, posso ficar com você e sua mãe por um tempo? Só até eu resolver as coisas. Eu realmente ri. Você está brincando. Seu rosto endureceu. John, eu ainda sou seu pai. Não, eu disse, balançando a cabeça. Você deixou de ser meu pai no dia em que escolheu ela em vez de mim e da mãe. Sua boca se abriu, então fechou. Ele não tinha nada. Peguei meu telefone, rolei até o contato dele e o bloqueei. Então me virei e desci os degraus, saí pelo portão da frente e não olhei para trás. Uma semana depois, minha mãe e eu nos mudamos de volta. A casa estava uma bagunça. Eles a deixaram em ruínas, mas era nossa novamente. Passamos dias consertando coisas, pintando sobre os danos, substituindo janelas quebradas, fazendo-o aparecer um lar novamente. E meu pai? Ele não tinha para onde ir. Lisa não o aceitaria de volta. Seus chamados amigos desapareceram no momento em que ele não tinha mais nada a oferecer. Ele não tinha sua casa chique, sua vida confortável ou mesmo sua família falsa. E eu? Nunca mais falei com ele. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.